4 de junho de 2010, dia em que a lei da ficha limpa passou a valer. A norma foi uma conquista para a sociedade e impede, por exemplo, a candidatura de políticos que tiveram o mandato cassado ou que foram condenados em processos criminais por órgãos colegiados. Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Aí você pode pensar, diretamente como? Uma das maneiras é através dos projetos de iniciativa popular. A população tem mais voz ativa e participação no processo legislativo. É importante para o cidadão, o eleitor, ter essa participação, de participar do processo legislativo. O cidadão também pode contactar seu deputado federal ou, se for o caso, deputado estadual, para este deputado apresentar a proposta do cidadão. Um projeto bem conhecido de iniciativa popular é a Lei da Ficha Limpa. Em 2010, 1.300.000 assinaturas foram reunidas para apoiar um projeto que alterava a lei de inelegibilidades. A ideia era tirar do processo eleitoral pessoas condenadas em processos criminais por órgãos colegiados ou que tiveram mandatos cassados, por exemplo. Aquele que teve suas contas julgadas irregulares por órgão colegiado dos tribunais de contas, desde que tenham causado dano ao erário. Depois, aqueles condenados em segunda instância por atos de improbidade administrativa, basicamente levando em conta que a Lei 8924, que é a Lei de Improbidade Administrativa, considera nos artigos 8º, 9º e 10 o que é proibido: fraudar licitação, usar dinheiro do Estado. Aquele que teve condenação criminal também em segunda instância, por exemplo, com crimes contra a administração pública, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva. A norma funciona como um filtro e exige dos candidatos a cargos eletivos a apresentação de certidões criminais de primeira e segunda instâncias da Justiça Estadual de domicílio do candidato e de primeira e segunda instâncias da Justiça Federal de domicílio do candidato. A ficha limpa também alterou o prazo que as pessoas consideradas inelegíveis deveriam ficar sem disputar uma eleição: 8 anos, em vez dos 3 previstos anteriormente. Por conta do princípio da anterioridade eleitoral, as mudanças passaram a valer apenas nas eleições de 2012, apesar de aprovadas em 2010. Um dos exemplos da aplicação prática da Lei da Ficha Limpa foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou a candidatura de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal em 2014. Ele foi declarado inelegível após ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça do DF Territórios por improbidade administrativa, dano ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. A ideia que se tem como consensual do ponto de vista político e doutrinário, jurídico, é de que o povo já estava absolutamente cansado dessa seara de desmandos na cena política e, rompendo, por assim dizer, uma letargia bastante resiliente, ele partiu para a elaboração legislativa. Tanto que, no Brasil, as últimas leis de iniciativa popular têm sido em matéria política. Então, essa lei se reveste de um simbolismo muito forte, porque ela revela o despertar de um sono profundo de rejeição com esse estado de coisas de deterioração na cena política.